O mês de março passou e no mês de março tivemos um aproveitamento muito grande aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, porque aprendemos bastante. Em março, nós tivemos aqui no programa o Dr. André Alcântara, médico otorrino, que falou sobre a perda auditiva. Vamos relembrar? Normalmente, quando há uma perda, essa perda ela é bilateral ou não? Nem sempre. A perda por idade, a gente envelhece os dois ouvidos ao mesmo tempo, né? Então, a perda costuma ser bilateral, ela costuma ser igual ou muito parecida nos dois ouvidos. Às vezes a gente ouve o idoso reclamando de zumbido, né? Ah, eu ouvi alguma coisa, tem uma mosquinha aqui. Isso tem alguma coisa a ver com a perda de audição ou não? Uhum. O zumbido, a principal causa de zumbido em qualquer faixa etária é a perda auditiva. Quando a gente começa a perder a audição, é que o sistema auditivo ele começa a perceber, começa a aparecer esse zumbido. São as duas coisas andam muito juntas, andam muito próximas. Não quer dizer que todo mundo que tem perda de audição vá ter zumbido, nem que todo mundo que tenha zumbido tem perda de audição. Mas essas duas coisas estão muito relacionadas. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui bem interessante. A gente vê aparelhos sendo vendidos em sites, na internet. É arriscado, por exemplo, comprar um aparelho sem conhecer a minha necessidade e colocar um aparelho sem orientação médica? Com certeza. Esse aparelho ele até vai funcionar como um amplificador de som, vai jogar mais volume no seu ouvido. Talvez isso até te atrapalhe mais, porque os aparelhos eles são ajustados normalmente por uma fonoaudióloga, que faz o ajuste para aumentar aquelas frequências que o paciente tem a perda auditiva. Então, o aparelho é personalizado para cada paciente. Tanto o molde, com o jeito que ele encaixa no ouvido, quanto quais frequências, quais volumes cada frequência vai ser amplificada para aquele paciente. Então, precisa de todo esse trabalho para ter uma boa adaptação. Às vezes, um pouco do preconceito vem disso. Compra um aparelho, não faz uma adaptação correta, não faz o ajuste correto, usa e fala, isso aqui não funcionou, porque não foi ajustado corretamente. Então esse é o problema de você comprar na internet, comprar num lugar que não faça esse ajuste. E também no mês de março nós tivemos aqui a doutora Carla Sarmento, que ensinou a mulher a se cuidar um pouco mais, falou sobre saúde da mulher. Vamos relembrar. A senhora tocou num ponto bem interessante, porque muitas mulheres que estão nessa fase já da terceira idade, que de repente não menstruam ou fizeram cirurgias como esterectomia, que te retiraram útero, ovários, muitas delas às vezes acham que não precisa mais fazer o preventivo. Isso é verdade? Não, tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, nós temos a parte de mama, né? Então, os nódulos da mama, o câncer de mama que aparece em período pós-menopausa também, né? Tem quando a mulher faz a esterectomia total, né? Tira o útero, o ovário, as trompas. Então essa parte fica mais tranquila, tá? Essa parte, vamos dizer assim, de baixo, a mulher tá tranquila. Porém, tem as infecções, tem a incontinência urinária, tem o ressecamento vaginal, que tem outras coisas ruins desse período da menopausa que precisam ser cuidados. E temos a osteoporose, né? Que ela é assintomática, mas precisa ser acompanhada e tratada. Doutora, a osteoporose, ela ocorre no período da menopausa e antes é uma osteopenia, ou ela já dá sinais antes mesmo da mulher entrar na menopausa? Ela pode dar sinal antes da menopausa. Ela pode. Com a falência dos hormônios, né? O estrógeno e progesterona, que a mulher não produz mais, a osteoporose se acentua, mas a osteopenia ela já começa antes. Né? Então a mulher tem que ir cuidando dessa parte para não piorar. Quais seriam os exames, por exemplo, que a mulher deveria fazer nessa fase, já caminhando para a terceira idade ou na terceira idade, que seriam os mais importantes? Bom, muito se fala a respeito dos hormônios, né, na terceira idade. Então, assim, uma vez entrando na menopausa, claro que não teremos mais os hormônios. Então, a parte dos exames de sangue referente à parte de hormônios vai estar bem alterada, tá? Em relação à até reposição hormonal, isso é uma coisa que tem que ser discutida individualmente, tá? Indicações e contraindicações. E aí, você tem ultrassom transvaginal, né? O Papa Nicolau, a mamografia,
ultrassom de mama e a densitometria óssea. Tá? Esses são os exames que a gente fala rotina ginecológica. Isso é o básico, quando a mulher vai ao ginecologista para fazer uma consulta de rotina, mesmo na terceira idade, e que não tem queixa nenhuma. Tá? E depois disso a gente individualiza. Olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, então vamos direcionar os exames para a queixa da paciente. Então, na terceira idade, a gente não precisa fazer um check-up, por exemplo, cardíaco, pulmonar, gástrico, a gente vai fazer de acordo com o critério do médico que está avaliando o paciente, de acordo com as queixas que ele apresenta? A gente tem alguns exames básicos, digamos assim, quando uma pessoa é saudável, tem uma vida ativa, não tem queixa nenhuma e vai a uma consulta de rotina. Né? Então aí a gente tem a parte cardiopulmonar ou cardiorrespiratória para serem feitos, né? Em relação à parte ginecológica, a gente direciona mais esses, né? Porque indo a um ginecologista, o ginecologista acaba fazendo mais a parte específica. Certo. Doutora, a mamografia, ela é feita dependendo da situação do paciente, de 6 em 6, de 1 em 1 ano, ou é sempre uma vez por ano? Não. A rotina é uma vez por ano. Então, digamos que o ano passado a gente tenha feito a nossa parte e deu lá a classificação BIRADS 1, BIRADS 2. Isso significa que está normal. Então, o controle é anual. Agora, quando você tem BIRADS 3 ou BIRADS 4, aí semestral, né, a cada 6 meses, ou dependendo, a cada 3 meses. Tá? E aí, às vezes, você tem que fazer uma punção, tem que fazer uma compressão específica na mamografia para melhorar a sensibilidade do exame. E ainda neste mês, estivemos aqui com o psicólogo Dr. Guilherme Afonso, que tratou de um tema bem importante e que abriu as nossas mentes sobre a manipulação e a dissimulação. Vamos conferir. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, doutor Guilherme. Um prazer, como sempre. Vamos falar então sobre manipulação, mas eu gostaria que antes, se o senhor pudesse, o senhor esclarecesse para os nossos telespectadores a diferença entre manipular e dissimular. Ok. Isso é um grande grupo de comportamentos que envolvem a gente tentar alcançar algum objetivo nas relações. Então, quando nós manipulamos, nós temos uma intencionalidade de atingir algum objetivo e, para isso, nós modificamos eventos, nós alteramos fatos, inclusive nós planejamos com bastante antecedência tudo isso. Já na dissimulação, a gente pega fatos que são verdadeiros e os modifica levemente, muitas vezes incluindo uma certa teatralização emocional para atingir esse objetivo. Ok. Mas eles são muito próximos. Muito próximos. E a partir das manipulações, existem as chantagens emocionais, né? E da dissimulação também, como o senhor disse. Como é que eu consigo perceber que está havendo uma chantagem emocional? Normalmente é pela sensação de injustiça ou pela percepção de injustiça que a gente tem naquela situação. Nós naturalmente avaliamos as situações e interpretamos elas. Esse, por exemplo, é um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental. Nós somos expostos a situações, nós interpretamos essas situações de maneira única, com referência aos nossos valores, nossas crenças, nossos princípios. E quando a situação é interpretada como injusta, nós temos naturalmente o desencadear de uma emoção de raiva. A raiva nasce em contextos de injustiça. Então, se você se sente incomodado com alguma situação, se você sente que ali, né, mora algum teor de injustiça para com você ou para com outro, você pode ficar alerta, porque provavelmente ali tem alguma situação de injustiça. E aí se caracteriza uma chantagem. Você começa a perceber que aquilo está te prejudicando, então pode ser uma chantagem do outro, é isso? Quando quebra o seu senso de percepção de justiça, quando você fica com raiva e quando você percebe que não há uma via de mão dupla naquilo, então quando não há um dar e receber, apenas um
dar da sua parte, muito provavelmente você está num processo de chantagem ou manipulação. E na nossa oficina, nós também tivemos muita arte neste mês de março. Você que acompanha a nossa programação, já viu aqui a artesã Daniela Braga, sabe que ela é especialista em biscuit. Agora, você nem imagina o que ela fez em março aqui na nossa programação. A Daniele, ela ensinou a gente uma arte bem fácil, principalmente para você que está começando a trabalhar com a massa de biscuit. Ela fez um lindo colar, gente, ficou lindo demais, um colar de flor. Ela usou os cortadores nos formatos de flor, de folha e foi montando cada peça, né, no seu lugar. Juntando as peças, o colar ficou lindo. E olha, as crianças adoraram, eu tenho certeza, podem trabalhar com você, que às vezes a gente fica arrumando desculpa, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu tenho que cuidar das crianças. Põe a criançada para trabalhar junto com você, mexendo nas massas aí, porque você vai adorar e vai ter bons resultados. A gente também teve, aqui no mês de março, a artesã Tati Nascimento. Ela veio desta vez nos ensinar como fazer uma linda flor com um papel super crepe, que é um papel bem parecido com o crepe, só que ele é um pouquinho mais firme. Para fazer esse tipo de trabalho é mais indicado. As flores ficaram simplesmente lindas e podem ser usadas para decorar a sua casa, para decorar festas e também dar aquele colorido no ambiente, né, que sempre traz mais vida pra gente. A gente também teve no mês de março a artesã Eliane Tanelli. Ela trouxe novamente sua tinta adesiva e mostrou como nós podemos usá-la para fazer lindas rendas adesivas. E as rendas podem decorar o que você quiser. Os potes de vidro, as caixas de MDF, os plásticos, enfim. Um detalhe lindo para somar na decoração do seu ambiente. E tudo isso a gente aprende aqui na nossa oficina. E depois de fazermos a arte, vamos praticar os exercícios físicos. O Momento Vitalidade com o professor Douglas também foi muito útil neste mês de março para você que quer melhorar a saúde. Começando o mês de março, ele usou bandejinhas de isopor para fazer exercícios de equilíbrio. E quem achou que seria fácil se assustou, viu? Porque é difícil manter aquela bandejinha na mão sem deixar cair. E olha, parece fácil, mas não é. Mas tem um resultado muito positivo pra gente. Então vale a pena você fazer aí na sua casa. Na semana seguinte a essa primeira apresentação com as bandejinhas, o professor Douglas continuou com elas, mas desta vez fazendo exercícios sentado no chão. Ele sentou, ele deitou, explorou os movimentos e aí a gente consegue perceber que a gente consegue criar o nosso próprio movimento para forçar um pouquinho mais o nosso corpo, não é? E para fechar o mês, o professor Douglas usou um elástico extensor para trabalhar a musculatura. Foram movimentos em pé, deitado, trabalhando pernas, braços, enfim. Ele mostrou pra gente que um simples elástico pode ser usado para fazer exercícios muito úteis para a gente continuar com a força aí e movimentação de acordo com a nossa faixa etária. Perdemos muito equilíbrio, muita musculatura na terceira idade, então exercícios simples como este do elástico te ajudará sem dúvida, então pratique, tá bom? O mês de março foi assim, muito abençoador, tenho certeza que o próximo mês também será, e o que eu quero é você ligado aqui no canal IGD.